Hoje é o nosso terceiro encontro da mentoria em grupo. E aí, qual é a ideia? Hoje seríamos para fazer um processo seletivo. Só que eu acho que teve até baixa adesão hoje, justamente porque as pessoas têm medo e receio de fazer um processo seletivo. E eu quero ensinar e falar hoje que um processo seletivo nada mais é do que comunicação. E aí, hoje nós vamos falar sobre os tipos de comunicação, como melhorar esse tipo de comunicação e como isso impacta. Então, assim, o que nós estamos tendo agora é uma interação. E sempre uma interação entre duas pessoas impacta num tipo de, ou um molde de um relacionamento. As pessoas têm ali, elas estão se relacionando, trocas de informações, trocas de orientações, elas sempre se relacionam. E a partir do momento que eu tenho duas pessoas, eu tenho uma troca de informações, eu crio ali uma fonte e em vários meios, até mesmo pontes entre culturas. Um bom exemplo é que eu dou sempre da minha casa, né? Nasci em São Paulo, mas minha família veio do Nordeste. Eu nasci com uma pessoa que nasceu em Brasília, que também a família ali veio do Nordeste. Mas mesmo eu nascendo em São Paulo e em Brasília, nós vemos que nós temos muitas culturas diferentes, muitas coisas diferentes. E aí eu vou dar um bom exemplo de comunicação. Comunicação clara e efetiva. Há um tempo atrás, e isso já faz um ano, minha esposa até me olhou ali porque ela já sabe o que eu vou falar, de manhã, no final de semana, sempre ouvia um barulho, né, o estouro de alguma coisa. E aí eu sempre falava a mesma coisa para ela, é balão. E aí ela não perguntava nada e tá bom, é balão. E aí quando eu falava é balão, eu tô até procurando uma foto aqui porque eu tirei a foto da última semana. Quando eu falava é balão, o que estava na minha cabeça? Tava na minha cabeça que aqui em São Paulo, nós já presenciamos várias vezes o pessoal soltando um balão de final de semana, balão daquele que você coloca fogo, que vocês estão vendo a minha câmera no celular? Dá para ver? Dá pra ver sim. Beleza. Eu estava falando desse balão. E aí, só que na cabeça da minha esposa, ela estava pensando balão bexiga. E ela pensava, peraí, quem que fez ontem uma festa e está estourando a bexiga uma hora dessa da manhã? Porque a gente escutava os pipocos. Mas eu estava falando desse balão que sobe, e sobe com fogos e vai explodindo. E aí, um belo dia de manhã, eu vi o balão, chamei ela e falei, ó, aquele é o balão. E ela falou, nossa, eu estava pensando que era bexiga. Então, olha só, eu estou falando sobre comunicação, interação, relacionamento, construção de pontes, só que é cultura. Na cultura do menino que nasceu na periferia de São Paulo, eu sei o que é um balão que tem final de semana normalmente. Na cultura da minha esposa que veio de Brasília, ela não sabia o que era um balão, ela sabia o que era uma bexiga. Então, entende que nós estávamos falando a mesma coisa, só que pontos diferentes. Então, assim, eu estava transmitindo uma palavra, algo, mas quem estava recebendo não estava entendendo. Ou estava entendendo, só que entendeu de forma errada. Tranquilo até aqui, tudo bem? E Sim, aí, sim. esse contexto é um bom exemplo de comunicação no sentido que sempre haverá alguém que vai falar algo. Será? Espera aí que eu vou voltar para a página para receber aqui. Permitir. Sempre haverá alguém que vai receber. Só que o que nós precisamos sempre entender é: será que o entendimento da pessoa que está do outro lado ela está entendendo o que eu estou falando? Será que o entendimento está claro? Eu gosto de falar dos 3 Cs, né? Comunicação, clara e certa. Por quê? Eu posso ter uma comunicação clara, eu posso ter a comunicação, ela pode ser clara, mas ela pode estar sendo falada no momento errado, no momento ruim da coisa. Eu posso estar com a melhor comunicação do mundo, mas se é um momento ruim, um momento errado, não adianta. Então é comunicação clara e certa. Tranquilo? E aí, tipos de comunicação. Verbal. E comunicação verbal, lembra? Nós estamos num país que tem dimensões, né? E é tão grande que no próprio até estado você encontra sotaques diferentes, jeitos diferentes. Se você está no extremo de uma cidade, vai para o outro, você encontra até palavras diferentes. Então, a comunicação verbal, a gente precisa entender que essa forma é o que nós mais falamos. E aí, quando nós estamos falando, será que as pessoas estão nos entendendo? Será que eu tenho clareza e eu sou conciso? Ou será que eu sou aquela pessoa que fala, 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 fala? Tem pessoa que gosta de falar e ela dá uma volta inteira para falar uma coisa simples.
E do outro lado, será que eu estou tendo uma escuta ativa? Será que o tom da minha voz, o ritmo, eu estou falando uma coisa assim, ou eu tô, será que eu estou saindo do tom? Será? Porque muitas vezes uma coisa até certa, mas num tom errado, no ritmo errado, pode virar um problema. Então, olha isso daqui, isso tudo é um contexto que nós estamos falando sobre comunicação para chegar lá no processo seletivo. Porque no processo seletivo, é uma apresentação. Eu gosto de falar que é o momento de vender nosso peixe. E será que eu estou sendo claro? Será que as pessoas estão entendendo? Será que o meu ritmo? Porque quando as pessoas estão nervosas e elas estão falando, sabe, tipo, né? Aí entra os vícios de linguagem. E tem pessoas que ao invés de respirar e continuar falando, pausar, continuar falando, entra o tipo, ela não consegue. Nós ainda estamos. Eu já escutei alguns especialistas falando que ainda nós temos, quando fala de comunicação, a era do rádio. Se você escuta, e eu tenho o hábito de escutar rádio todo dia, se você pega uma narração de um jogo ou uma reportagem, o rádio, ele está falando. Então, assim, não tem muito passo, não tem muito espaço ou uma lacuna do sem falar. E aí o rádio, ele sempre está colocando uma coisa em cima da outra, falando blá, 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 porque ele está narrando e você tem que estar entendendo o que ele está falando. Então, tem a pausa do respirar. E aí nós pegamos isso e usamos no dia a dia nós não paramos para respirar quando estamos falando. Não sei se vocês entenderam, mas olha o tanto de coisa que eu falei nesse curto período de tempo, eu estou falando rápido, de propósito. Eu mal estou respirando. Para vocês entenderem que se eu não tenho calma, se eu tenho que ter o controle, ó, respiro, vamos focar. E aí, na hora de uma entrevista, eu posso talvez engolir algumas coisas que eram muito importantes e eu não falei, porque eu estava ali afobado querendo falar, ou eu posso falar até demais, só que o problema maior será que quem está do outro lado, ele está entendendo? Uma coisa que eu gosto muito de falar, e quando fala do verbal, é aqui, ó, a dicção. Eu tenho um problema, eu tenho um diagnóstico, eu tenho um desvio aqui do meu nariz, eu já era para ter feito uma cirurgia que eu nunca fiz, e minha voz é nasalada. Minha voz é nasalada. Se você conversar comigo no dia normal, você vai entender que eu não falo assim. Eu não estou falando normalmente. Eu estou fazendo um esforço para que minha voz tenha mais projeção. Camila trabalha comigo, está me ouvindo, ela pode falar sobre isso. Eu estou fazendo esforço para que minha voz saia mais. E aí, qual é o problema de fazer um esforço? Se antes de comunicar, de falar, um bom exemplo é uma aula, se eu não faço um aquecimento vocal, no final da aula eu estou sem voz. Porque a minha voz, ela é mais aqui, ó, mais anasalada. Só que agora eu estou fazendo esforço para ficar mais aqui, ó. E quem aí alguma vez já estudou sobre canto, a gente quando faz aula de canto, de teatro, a gente aprende que tem voz de peito, tem voz daqui. A gente vai aprendendo isso. Mas primeiro ponto é comunicação verbal. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou escutando. Eu não estou vendo a tela, tá? Eu só estou vendo a apresentação. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper sem problema nenhum. Tudo bem? Eu tenho esse problema, né, o Pet, de comunicação, pelo meu tom de voz, né? Depende do jeito que eu falo, a pessoa acha que eu estou brigando, que eu estou sendo agressiva. A Camila, ela brinca e fala que tem voz de desenho animado. Porque o tom da voz dela, e aí junta o tom e o ritmo. Então, o ritmo, gente, lembra? Ritmo, lembra de música, bateria de escola de samba? O ritmo. Nós temos o ritmo. Aí junta esse ritmo com um tom um pouco diferenciado, a pessoa do outro lado pode entender alguma coisa errada. E aí a gente precisa trabalhar. Quem tiver algum problema relacionado a tom e ritmo, se escutar muito bem, falar sempre se percebendo e entender a articulação quando você está falando, e isso tudo tem um especialista aí que nos ajuda muito, que é o fonoaudiólogo. Tem pessoas que tinham um jeito de voz, e quando passa por algumas sessões ou tratamentos até de anos, muda completamente o tom. Mas lembre disso. A comunicação verbal é importante, mas tem esses tópicos da clareza, ser conciso, da escuta ativa. Eu preciso estar escutando, eu estou escutando o que eu estou falando, mas mais importante, eu estou escutando quem está do outro lado, o tom da minha voz está adequado, o ritmo está adequado.
E isso é coisa que nós precisamos trabalhar sempre. E aí, comunicação não verbal. De novo, a expressão, a linguagem corporal, a expressão, assim, eu já tive em algumas situações que a comunicação não verbal da pessoa estava gritando. E por causa dessa comunicação não verbal, ela teve até um problema. Um bom exemplo era, eu estava no estágio, uma técnica foi solicitada para fazer um procedimento, e o rosto dela fez uma cara de nojo. E o filho da paciente viu, e o filho da paciente ficou muito ofendido e fez até uma reclamação sobre esse tema. Ela não falou nada, não teve a comunicação verbal, teve a comunicação não verbal, teve aqui, ó, o rosto dela. E aí tem muitas pessoas que faz o famoso caras e bocas, né? E nós precisamos entender e tomar cuidado com isso. Eu tinha um aluno que quando ele estava nervoso, ele sorria, ele ficava com uma feição de riso. E teve um dia que nós tivemos uma intercorrência e tudo mais, o paciente quase evoluiu a óbito, mas conseguimos fazer a manobra ali de RCP, ele voltou, foi para a UTI, e no final eu fui dar um feedback com ele. Falei, fulano, por que você está rindo? E aí ele falou, desculpa, professor, quando eu fico muito nervoso, eu fico com essa feição de risada, mas eu não estou rindo, eu estou nervoso. Então, olha só, era uma comunicação não verbal, mas que quem estava em volta, e depois uma pessoa me procurou e até falou, ó, conversa com aquele seu aluno, porque ele estava rindo. E aí depois eu fui lá e falei, não, eu entendi o que aconteceu. E aí, nesse momento, nós tivemos ali o tempo de eu entender o que aconteceu e explicar para as outras pessoas. Qual é o problema no dia a dia, inclusive no processo seletivo? Pode ser que não haverá um segundo momento para explicar, não haverá uma segunda oportunidade. Então, por isso que no processo seletivo, minha comunicação verbal tem que ser excelente, a não verbal, melhor ainda, porque pode ser que não haverá um segundo momento para explicar o que aconteceu ou o que eu queria passar com isso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo. E aí, vamos entrar aqui numa seara que é um pouco complexa e cada vez mais eu vejo que isso está se perdendo, que é a comunicação escrita. Dentro da gramática, tem várias coisas, inclusive tem até algumas normas de escrita digital. Eu trabalho muito com e-mails, relatórios, mensagens, e esse dia um dos coordenadores de um projeto mandou um e-mail tudo maiúsculo. Eu chamei ele e falei, fulano, você já ouviu falar dessa regra que se você escreve maiúsculo é como se você estivesse gritando, e além de estar tudo maiúsculo, tinha algumas coisas que estavam em negrito e ainda sublinhado. Eu falei, ó, aqui você está berrando com as pessoas. Você tem ideia disso? E ele falou, nossa, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E eu já vi um problema parecido numa empresa antiga que eu trabalhei, que uma pessoa, sem querer, escreveu tudo maiúsculo. E o coordenador de uma outra área recebeu esse e-mail e foi tirar satisfação no setor e falou, quem é essa fulana aí para gritar comigo? A menina falou, como assim? Aí ele falou, olha o e-mail que ela escreveu. E aí estava tudo maiúsculo. Então, além da norma culta, da gramática, da ortografia e tudo mais, nós também temos algumas adaptações e regras que nós precisamos aprender. Então, quando eu vou escrever um e-mail, é como se fosse lá uma redação, sabe? Tem que ter o começo, eu me apresento, tem que ter o meio, que é o contexto do que eu estou fazendo, e tem que ter o fim, que no e-mail normalmente é o atenciosamente, o grato, mas normalmente eu já recebi vários e-mails que não tem nem assunto, nem título, nem meio, nem fim. Então, isso é um problema. Então, cada vez mais, quando nós estamos aí pensando na comunicação escrita, uma das coisas que melhora e ajuda muito é a leitura. Porque quanto mais eu leio, eu vou melhorando o meu vocabulário, enriquecendo o meu vocabulário. E na hora da escrita, eu posso estar com uma dificuldade, até uma dúvida. Peraí, será que essa palavra está fazendo junção, ela está ali tendo concordância com o meu texto, ou eu posso mudar por uma outra? Quando que eu consigo fazer isso? Quando eu tenho aí um repertório muito grande de vocabulários. E eu só ganho isso lendo e escrevendo. Eu tinha uma gestora, quando eu era adolescente, que ela falava muito sobre isso. Ela falava, Bed, é importante ler, mas é importante escrever. Porque só quando você está escrevendo, você vai ter ideia da toda a mecânica do contexto, do meio, aquela história, né? Quando entra vírgula, quando não tem vírgula, sem falar nas palavras que estão escritas errado, né? Assim,
tem muitas palavras escritas erradas. E hoje em dia, com a tecnologia que nós temos na mão, o celular que tem um corretor automático, as inteligências artificiais que estão aí para nos ajudar, que inclusive tem algumas inteligências que você pode colocar lá, que ela pode ser o seu redator, de verificar o seu texto e ainda melhorar, introduzir algumas palavras que você poderia estar aprendendo. Então, assim, a escrita é importante, fundamental, e não escrever bem hoje é algum problema, até falta de conhecimento das ferramentas que tem. Se você tem aí um bom celular na mão, e qualquer celular que tenha acesso à internet, tem como escrever melhor, mas eu preciso estar atento a isso. Só que o que eu vejo muito, tem muitas pessoas que nós precisamos até dar mais um passo para trás, que eu nem falar de comunicação, mas falar sobre a interação e inclusão digital. As pessoas não entendem o que é um e-mail, o que é uma mensagem no WhatsApp, e aí nós precisamos trabalhar com essa inclusão. Mas é muito importante a escrita digital nesse momento. Tem pessoas que no processo seletivo nós vamos fazer redação, e eu vou fazer isso dentro da comunidade também da mentoria, nós vamos fazer uma redação. Eu vou dar um tema, e aí nós vamos fazer uma redação. E por que eu quero ver essa redação? Porque eu quero entender isso. Será que a pessoa tem a clareza que uma redação você tem o início, que você discorre ali entre 3 a 4 linhas, dando ali o enredo que você vai falar, no meio de 5 a 10, ou dependendo 20 linhas que você vai dar ali, desdobrar o que você falou, e a conclusão de 3 a 4, 5 linhas para concluir o tema. Nós precisamos ter esses macetes na cabeça, porque ainda nos dias de hoje as pessoas pedem redação. Como que será? E aí eu estou falando redação aberta, só que nós vamos ter conteúdo, eu inclusive eu até peguei um material sobre evolução e anotação de enfermagem, porque quando nós falamos das áreas específicas, aí nós começamos a falar sobre os termos técnicos, sobre a estrutura. Se você pega a sistematização de enfermagem, se você pega uma anotação, evolução, você vê que tem uma estrutura, tem o porquê colocar aquele termo, aonde colocar aquele termo, quando colocar. E aí nós vamos dividir esses dois momentos. A escrita propriamente dita, como qualquer pessoa poderia escrever, e a escrita técnica, dentro da sua área, enfermagem, nutrição, dentro da equipe multi, nós precisamos entender e saber usar os termos técnicos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Perfeito. E aí, nós também temos a comunicação visual, imagens, gráficos, vídeos. Se eu falo imagens, eu estou falando de uma boa e velha foto. Tudo nós estamos comunicando. E aí, de vez em quando eu pego e falo para assim, fulano, se eu entrar no seu LinkedIn ou no seu Instagram, no seu Facebook, eu vou entender que você é um profissional de saúde, eu vou entender que você está trabalhando na área da saúde, que eu posso contar que você é um bom profissional da área da saúde, eu vou entender que a sua imagem passa quem você é, e aí as pessoas logo respondem, peraí, mas a minha rede social é pessoal, não tem nada a ver com a minha imagem profissional. E aí eu pergunto, será? Será que as empresas não estão olhando o que nós estamos postando? Será que as empresas não estão olhando o que nós estamos consumindo? Então, a comunicação visual fala muito sobre essa parte do o que você está postando, o que você está fazendo. E o mais importante que nós precisamos sempre entender, nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo... Acho que o cachorro está aqui querendo participar do encontro. As pessoas estão nos vendo. E será que quando as pessoas estão vendo, elas estão vendo uma coisa que vai de encontro com o que eu estou falando? É uma comunicação, tem simplicidade, clareza, tem relevância? Ou será que o que eu estou colocando nas minhas redes sociais pode trazer um problema no meu amanhã? Então, comunicação visual é muito importante. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo também. Tá. E aí, como nós precisamos fazer para melhorar essa habilidade da comunicação e aprimorar, né? Porque, assim, nós podemos ter domínio de algumas coisas, de algumas ferramentas, mas se falta algum contexto, que nem, eu tenho uma boa comunicação, eu falo muito bem, só que você presenciou ali um problema de equipe, um problema ali de relacionamento, e faltou um pouco de empatia, você não sabe se adaptar, você não sabe falar sobre aquele feedback ou buscar o feedback, e você pode ter uma comunicação muito boa, mas você não tem a prática com aquilo.
você acaba não sabendo se portar, não sabendo falar sobre aquele momento, isso é um problema. Então, isso que eu coloquei como tópico da empatia, feedback, adaptabilidade e prática é muito importante, porque quando eu pergunto e falo assim, vamos simular um processo seletivo, e eu falo para a pessoa, se apresenta, a pessoa não sabe se apresentar, eu pergunto, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já apresentou a pessoa pessoal e a pessoa profissional? E aí tem gente que fala, eu nunca fiz isso. E é uma coisa que nós precisamos praticar, nós precisamos ter essa habilidade de apresentar, de saber o que a empresa vai ganhar me contratando, de saber o que eu vou entregar. Então, tudo isso é prática, e é uma prática constante. Nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber o que nós podemos entregar, e nós precisamos falar sobre isso. Tudo bem? Bem. O que me ajudou bastante na comunicação, Beth, tanto a apresentação, foram as aulas. Eu ministrando aula, isso me ajudou bastante. Maravilha. Eu também sou cria da parte da docência, né? Eu ministrei muitos estágios e cursos, e agora aula, nos últimos anos, estou também com aula. E isso me ajudou muito. Então, assim, para dominar a arte da comunicação, é um processo contínuo, que requer autoconhecimento, prática e adaptação. Então, por que autoconhecimento? Porque muitas vezes eu posso olhar de fora e falar, peraí, você precisa fazer tal coisa, você precisa melhorar tal coisa. Mas pode ser que no seu ponto de vista você fala, não, Beth, acho que você está viajando, isso eu sou muito bom. E aí nós precisamos ter esse autoconhecimento, porque nós precisamos nos avaliar. Tem uma pessoa do grupo que eu pedi para ele treinar a comunicação. Ele falou, eu tô treinando no espelho. Eu falei, é bom no espelho. Só que no espelho não tem feedback. No espelho, ninguém fala se você tá bom ou não. Ninguém fala se a comunicação foi boa ou não. Então eu falei para ele, treina com alguém, porque a pessoa pode te olhar e falar, essa palavra não está saindo bom, essa palavra não está sendo tão... Você não está falando com boa dicção, precisa melhorar nisso e naquilo. Porque nós precisamos alcançar os objetivos profissionais e expressar com confiança e clareza sempre. Quando você tem uma comunicação clara, quando você é confiante, isso passa credibilidade. Eu lembro que teve um dia que eu estava no tribunal de trabalho e estava atendendo um paciente bem crítico, bem grave, e aí atendemos, fizemos tudo, o paciente foi embora. No outro dia, uma das médicas que estavam lá ajudando, ela me procurou e falou, nossa, Beth, quando eu vi a sua tranquilidade, como você estava coordenando ali quase uma parada, eu fiquei mais calma, porque eu falei, nossa, tem alguém aqui que está sabendo o que está fazendo, eu estou aqui para ajudar, porque ela era pediátrica e nós estávamos tendo um problema com uma gato. E aí, ela falou, eu fiquei tranquila, porque você estava tão calma, sua comunicação estava tão tranquila, que isso me passou muita segurança. Mal sabia ela que eu não estava calmo, tranquilo, eu também estava nervoso, mas deu tudo certo no final. Então, assim, a comunicação, o jeito que eu estou falando, eu não estava afobado, eu não estava agoniado, eu estava tranquilo. Eu sabia o que nós precisávamos fazer, eu sabia o que precisava fazer, e eu fui conduzindo. E, no final, o atendimento deu tudo certo. E quando eu recebi esse feedback dessa profissional médica, que ela estava lá só para ajudar, porque a área dela era outra, nós estávamos num momento ali que não era nem para estar acontecendo aquilo, mas estava porque tinha um ambiente ali de saúde, e aí depois chegou outros médicos, mas era um ambulatório que não era para ter aquele tipo de atendimento que estava tendo. Eu falei, olha como é importante. E o que ela viu não foi só a minha comunicação verbal, foi a minha comunicação não verbal. Porque ela falou, nossa, você estava transparecendo uma tranquilidade tão grande que eu fiquei tranquilo. Porque falei, o Beth sabe o que está fazendo, a gente está tocando, chegou a ambulância, transferiu o paciente, deu tudo certo. Mas olha a importância da comunicação e de todos os tipos de comunicação. Não é só verbal, não é só escrita, não é só verbal e não é só visual. São todos. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. E aí, vamos voltar para a apresentação. E aí, como lição de casa, eu vou já dar tarefas. A primeira tarefa eu quero uma redação, e o tema é o que eu espero da saúde nos próximos 5 anos e o que eu vi da saúde nos últimos 5 anos. Então, nós vamos ter aí 10 anos. Eu vou escrever
o que eu vi nos últimos 5 anos da saúde, na sua ótica como profissional, como usuário, e o que eu espero nos próximos 5 anos. Eu quero uma redação sobre esse tema. E depois, no decorrer da semana, eu vou pedir as evoluções, anotações de enfermagem, vou pedindo mais coisas. Mas nesse primeiro momento, eu quero essa redação, e aí todo mundo que for fazer pode escrever e tudo mais, mas no final eu quero ela digitada, tá? Porque aí eu quero até colocar numa ferramenta que analisa a escrita. Eu quero essa redação, e aí, o que eu também quero pedir de lição de casa para hoje, grava um áudio ou um vídeo da sua apresentação, para você ver como que está a sua comunicação hoje. Se está clara, como que você está falando, como que está a sua dicção, você está falando, a sua voz está saindo, e daqui a 1 mês, 2 meses, nós vamos pegar esse vídeo e nós vamos analisar o que mudou. Porque eu quero que vocês comecem a ter essa percepção. A minha comunicação, como que ela está hoje? Como que eu estou falando? O que eu estou falando? Tranquilo até aqui, tudo bem? Tranquilo. Perfeito. A Karen entrou depois, acho que esse entrou, estava já apresentando, né? Não sei se ela está ouvindo. Erickson, tudo bem? Você entendeu tudo que foi falado? Tranquilo. Perfeito. E o bom, eu quero depois, até que depois, a ideia é que eu vou entender se foi horário, se foi o dia, se foi o frio, porque tanta gente não participou que falou que ia participar, porque acho que só uma ou duas pessoas que de fato falaram que teve problema, para a gente marcar no melhor horário. Porque no dia que de fato for treinar o processo seletivo, quanto mais pessoas, melhor, porque nós aprendemos com o outro, nós entendemos o que o outro está falando, como está falando. Então eu vou mandar essa tarefa, eu vou mandar a apresentação lá no grupo, assim que subir o vídeo para a nuvem, eu também vou mandar compartilhar com todo mundo, mas tem essas 2 tarefas para hoje, pensando em comunicação. Gravar um áudio, você se apresentando, e aí pensa na vaga dos sonhos, e até no áudio fala, eu estou me candidatando para vagas tal, 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 no local tal, e vou me apresentar. E aí se apresenta. Grava esse áudio e manda lá no grupo. E esse texto também de 5 anos antes e 5 anos para frente, eu também quero digitado no Word, no grupo, depois mandar lá no grupo também, tá? E aí nós vamos começar a analisar e ver isso. Se falar, eu fico com vergonha de mandar a minha escrita no grupo, manda no meu privado, não tem problema. Mas a apresentação, o áudio, eu quero lá no grupo, porque, de novo, é muito rico aprender com o próximo e entender o próximo. Então eu quero que nós começamos a fazer isso. Tudo bem? Perfeito, pode deixar. Maravilha. Vamos lotar essa aula aí para a gente começar a discutir caso, a enriquecer, e falar aí, sobre o outro, as dificuldades e aprender todo mundo junto. isso. E, Erickson, deixa eu até te apresentar. A moça que está aqui como Giovana, mas é Camila, ela é minha consultora técnica assistencial, porque ela tem aí só de parte técnica, ela tem quase 18 anos de vivência, é enfermeira, e nós estamos até fazendo um projeto juntos para a técnica auxiliar. Mas se amanhã ou depois você tiver qualquer dúvida assistencial, ela é uma das pessoas que vai nos ajudar quanto a isso, tá bom? Então, eu estou estudando uma coisa técnica, um procedimento, e estou com dúvida, a Camila está lá no grupo para nos ajudar, inclusive vai entrar mesmo uma pessoa que tem 15 anos só de pronto-socorro, como enfermeira de pronto-socorro, para nos ajudar pensando na parte técnica. Vou salvar o contrato dela para usar e abusar o conhecimento dela, pode deixar. Essa é a ideia, essa é a ideia. A ideia é que a gente consiga criar esse ambiente de ajuda mútua. Aí, sabe assim, eu, Obed, trabalhei muito no controle de infecção, na vigilância, na parte de educação e gestão agora. Então, isso eu domino e o que eu não sei eu vou atrás. Mas, eu preciso talvez de uma coisa de hemodiálise. Gente, eu conheço um monte de gente que trabalha com hemodiálise. Nós vamos atrás dessas referências. Mas é por isso que nós precisamos nos comunicar melhor no sentido de falar das nossas necessidades, que nós só vamos conseguir preencher algumas lacunas quando nós entendemos, olha, eu entendi que essa parte eu estou com dificuldade, essa parte eu estou com dificuldade. E no meio disso tudo nós vamos criando esses encontros com esses temas, que nem comunicação, hoje foi aberto, mas eu vou fazer uma comunicação pensando assistencialmente, dos termos técnicos,
como fazer uma boa evolução, como fazer uma boa anotação, isso tudo vai estar feito. E aí nós vamos trocando, inclusive eu tenho uma amiga farmacêutica que eu quero trazer ela para o grupo para que ela dê uma aula, ela já fez uma vez, eu quero que ela faça de novo, sobre medicamentos, sobre fármacos, princípios ativos. Então, assim, tem o mundo da farmácia que a gente sabe que é um pouco difícil, mas se a gente conhece alguém que pode nos ajudar, por que não, né? E é essa a essência que eu quero que vocês aprendam. Eu não sou obrigado a saber de tudo, mas eu tenho a obrigação de saber onde encontrar as informações. E se eu não tenho, eu vou atrás de quem tem. Tudo bem? Tudo. Eu aprendi muito referente à comunicação. Você levantar o braço assim, olha, não sei, me ajuda. Porque sozinho você perde muito tempo procurando, você perde oportunidades, experiências maravilhosas. Ai, eu tô com vergonha. Eu aprendi a quebrar essa vergonha. Eu não sei, me ajuda, me auxilia, eu tô aqui, bora para cima. Porque, ai, não sei, eu vou procurar. Você perde muito tempo, sabe? Você tem que ter informação ali o mais rápido possível. É isso aí, perfeito. Eu gosto muito disso e de novo, tem muita gente que fala, mas eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema. Todo mundo vai ter dificuldade, problema. Mas o mais importante é saber que eu preciso melhorar aquilo, eu preciso quebrar essa dificuldade, eu preciso, né, romper com isso. E aí, vamos embora. Timidez não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu brinco que, né, quem gosta aí da Bíblia, tem uma parte lá que fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E eu brinco, eu falo que os tímidos não herdarão os processos seletivos. Porque você vai estar tímido, você não vai saber se apresentar. Você vai estar lá acanhado, as pessoas vão te engolir, e aí você não vai entrar no processo seletivo. Então é complicado. Então, assim, a gente precisa quebrar essa barreira da timidez. Tudo bem? Maravilha. Gente, obrigado pela atenção, obrigado por participar. A ideia é que eu vi que mandaram lá mensagem no grupo falando, vamos lá, pessoal, vamos participar, isso é bom. E eu não sei se a Karen talvez não está conseguindo falar agora, mas tudo bem. Mas lembra, vamos usar o grupo, vamos mandar as coisas no grupo, vamos interagir, e eu acredito muito nesse conhecimento e nessa que junto nós crescemos mais rápido. É o que o Erickson falou. É mais rápido, com certeza. É verdade. Em grupo é tudo mais fácil, né? A equipe se ajudando. E eu Perfeito. pode me chamar a hora que precisar também. Maravilha. Pode deixar, vou chamar assim, Camila, porque só vejo eu e a Isaura lá na mentoria conversando, trocando experiência, todo mundo lá quieto, não fala nada, e eu, Isaura, como que foi? E aí? É verdade. É isso aí. Muito obrigado, gente. Bom restinho de domingo e bom descanso. Bom descanso aí, Roberto. Até amanhã. Bom descanso, até mais, gente. Bom final de semana, bom início de semana para todo mundo. Bora para cima essa semana. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.